Fala, meus amigos, estamos diante de mais um podcast Homem Jurídico, ok? Lembrando que é só para te dar vocabulário, então vamos lá, aula 7, interpretação constitucional, métodos clássicos de interpretação. Vamos falar sobre princípios interpretativos, sobre método científico e espiritual de interpretação de Hofstadter, método tópico problemático, tá? E vamos falar também sobre método do pragmatismo interpretativo. Vamos falar sobre a leitura moral da Constituição também, tá? De Ronald Dworkin. Começando pelos métodos clássicos de interpretação, nós temos como método clássico, nós temos chamado de gramatical ou literal, tá? Métodos teleológico, ou também chamado de lógico, método histórico de interpretação e método sistemático de interpretação, tá? Esses são os métodos clássicos de interpretação. E quais são os princípios interpretativos? Princípios interpretativos. Tem um princípio da unidade da Constituição. A Constituição é um todo unitário, tá? Outro princípio do efeito integrador da Constituição. O intérprete deve manter a harmonia. Tem um princípio da concordância prática ou harmonização. Traz a mesma ideia, mais ou menos, né? Visa o todo unitário, uma ideia muito parecida com o efeito integrador, que eu acabei de dizer também, tá? Esse princípio da concordância prática ou harmonização. Outro princípio, o quarto princípio aqui, nesses princípios interpretativos, é o princípio da força normativa da Constituição. Ou seja, o texto não possui palavras em vão. Estamos falando aqui de Conrad Hesse, tá? Vamos mudar agora já falamos do método clássico de interpretação, do princípio interpretativo, e agora continuando com outro, que é o método científico espiritual de interpretação de Rudolf Smith. Investiga o sentido da Constituição, investiga o espírito da Constituição de uma maneira científica. Método científico espiritual de interpretação de Rudolf Smith. Outro método é o método tópico problemático, tá? De Theodor. Esse método, ao contrário do anterior, do científico espiritual, esse método faz a interpretação do caso concreto. Por isso que tópico problemático. Outro método aqui também, outro método é o método do pragmatismo interpretativo, tá? Leva em conta as consequências da interpretação, por isso que pragmatismo interpretativo, tá? E também tem outro método que é a leitura moral da Constituição de Ronald Dworkin, tá? Muito famoso, muito adotado, muito lido no Brasil hoje. Entendem, essa leitura moral da Constituição como método de interpretação, entendem que os juízes não são neutros, mas sim imparciais. Os juízes não são neutros, mas sim imparciais. Não entende aqui como um problema interpretar a Constituição com seus valores morais, tá? Desde que faça abertamente. Então, o juiz pode interpretar com os valores morais? Pode, mas desde que faça isso abertamente, para todos saber o que motivou, o que fez ele tomar essa decisão. Tá bom, gente? Mais um podcast, mais um resumo, mais vocabulário para você, tá bom? Para você pensar o direito, responder, tá sempre afiado. Um abraço.